Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o DCU, as produções que estão vindo, coisas que o James Gunn falou que eu vou ressaltar aqui. Eu trouxe algumas pequenas coisas para vocês, mas vou salientar um pouco mais e mostrar mais outras coisas que ele falou do DCU, de algumas produções do DCU, e como ele fala que o DCU, as produções vão ser umas diferentes das outras. O próprio Superman acho que pode começar a ditar pra gente o que vai ser tudo isso, a abordagem que ele vai dar para as produções. Vamos falar sobre tudo isso aqui, eu vou ler algumas coisas que ele falou. Lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre às 7 às 8 da noite, de segunda a segunda. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Eu faço vídeos curtos lá, diferente dos vídeos daqui. Vamos lá para o que o James Gunn falou, eu vou ler algumas coisas, se liga só. O James Gunn fala, né, que o Woman of Tomorrow vai ter algumas mudanças relacionadas ao quadrinho, né, porque é uma adaptação. Ele fala o seguinte, é uma estrutura de 3 atos, então é um pouco diferente da estrutura, que meio que passa por várias histórias, mas ainda com todos aqueles temas principais. O James Gunn fala aqui sobre o quadrinho do Vigilante com a Eagle, né? Uma informação importante. Alguém postou o anúncio pra mim ontem enquanto eu estava divulgando Creature Commands e foi inusitado que o quadrinho estava na continuidade do DCU. São quadrinhos incríveis e divertidos de pessoas maravilhosamente talentosas, mas eles não estão na continuidade do DCU. E aqui, para reforçar ainda mais uma coisa que eu tinha falado nos vídeos anteriores, ele fala sobre a série dos Lanternas, né? Ele diz o seguinte, para deixar claro, nós criamos o conceito juntos os outros escritores na sala de roteirista. Tá falando dele e do Tom King sobre a série dos Lanternas, não a história. A história que segue é toda nas mentes magníficas de Chris Mundy, Tom King e Damon Lindelof. Ou seja, o James Gunn e o Tom King eles só criaram o esboço do que vai ser a história do Lanternas. O Lindelof, o Chris Mundy e o Tom King, aí sim os três criaram as histórias principais. O James Gunn elogiou muito os testes de tela do Aaron Pierre e do Kyle Chandler para Hal Jordan e John Stewart. Ele fala o seguinte, foi uma espécie de momento milagroso. Eu simplesmente amo tudo que eles estão dizendo juntos, ou seja, dos diálogos, das cenas, enfim. E aqui o James Gunn fala sobre a estrutura do Creature Commands. No primeiro episódio você vê a equipe se unindo, mas então cada episódio depois disso explora a história de fundo de cada um desses personagens. Não necessariamente a origem, mas algo do passado, que vemos sobre eles chegarem no lugar onde estão hoje, ou seja, eles vão aos poucos desenvolvendo os personagens, igual o James Gunn sempre faz com o Esquadrão Suicida, o próprio Pacificador foi assim. E ele falando aqui dos projetos do DC Studios, cada projeto do DC Studios será algo próprio. Tudo está indo tremendamente bem. Superman, Supergirl, Lanterna, cada uma dessas coisas será muito diferente. Ou seja, esperem produções umas diferentes das outras. Eu entendo perfeitamente o que ele falou sobre o filme da Supergirl não ser uma adaptação 100% igual, porque não tem como ser 100% igual. Se você pega um quadrinho, ele tem ali suas 200 e poucas páginas, ele não tem uma estrutura de 3 atos, como é um roteiro hollywoodiano. Embora eu sempre falei aqui que ele é um quadrinho simples de adaptar, e ele é simples de adaptar, em termos de história, em termos de contar a história da Supergirl, da Ruth, dos personagens todos ali, vilão, a aventura cósmica, a linguagem visual desse quadrinho, que não é nada difícil de você trazer para o cinema. Inclusive você pode até melhorar o quadrinho, mas lembrando, um quadrinho é um quadrinho, um filme é um filme, não necessariamente vai ser exatamente igual ali os quadros, né? Pode ser respeitoso, mas não necessariamente igual. Então provavelmente a Ana Nogueira ela teve que reestruturar o roteiro desse quadrinho, a história do quadrinho, para trazer para uma linguagem cinematográfica, né? Por isso que vários quadrinhos da DC são super complicados de você adaptar, sobretudo o Watchmen, né? Então você pega aqui essa história e você entende que eles vão fazer algumas pequenas mudanças na estrutura da narrativa, né? Na verdade ele nem fala isso, ele fala que a estrutura vai estar lá, a estrutura da história, do que ela é, a aventura cósmica, tudo isso vai estar ali no quadrinho, mas quando ele fala do DCU, que as produções vão ser diferentes, vocês comecem a se acostumar com isso, porque assim, o Pacificador ele é diferente do Superman. Isso já ficou meio claro para todo mundo, certo? São 2 produções que vão ser lançadas no mesmo ano. O Superman é um tipo de produção, o Pacificador é outro tipo de produção. As pessoas na cultura pop, elas estão muito acostumadas com o MCU. E isso é uma coisa que joga contra com a DC, que é o seguinte, elas vão assistir uma produção de super-herói, elas esperam um tipo de filme. A DC, ela é a única que consegue entregar filmes diferentes, mesmo errando mais do que acertando nesses últimos anos, não é mesmo? Você teve o Coringa, você teve o Batman, você teve outras produções, mas quando você tem aqui
essas produções que elas são diferentes umas das outras no sentido de tom, personagem, direção, fotografia, tudo. Você tem que se acostumar com isso, porque é aquilo que eu falo pra vocês, né? O DC Studios, ele precisa ser eclético. Vários tipos de produções, vários tons e vários tipos de personagens diferentes em um único universo compartilhado. Embora seja um universo compartilhado, as histórias precisam primeiramente funcionar sozinhas. E não tem nenhum problema você fazer histórias que funcionam sozinhas para você imaginar esses personagens juntos, mesmo que o tom das séries, dos filmes sejam completamente diferentes. O importante é você fazer primeiro as produções solos. Por exemplo, a série dos Lanternas, às vezes ela não tem nada a ver com o filme da Supergirl, nada a ver. Então algum de vocês falou que a Supergirl vai ter um filme, então ela vai ser logo, provavelmente, uma das primeiras integrantes da Liga da Justiça. Não dá pra saber qual que vai ser o destino dos personagens no começo, a gente fica só teorizando mesmo. Mas o filme dela é diferente do filme do Superman. Um pouco diferente. Ela é diferente do filme do Superman. Eu sei que algumas produções que vocês gostam basicamente pega a Supergirl e transforma ela num Superman de saia, né? O que eu acho horrível, porque você meio que... Isso é subestimar a Kara Zor-El. É tipo você pegar essa personagem que é tão da hora, tão subestimada no universo DC, e subestimar mais ela ainda. Falar assim, olha, ela só é legal porque ela tem o nome feminino do Superman, e ela só é legal porque ela é o Superman de saia, não é mesmo? Quando você vê o Creature Commands, essa animação, essa própria animação, ela já é completamente diferente das outras produções que vão vir. E isso é o legal da coisa. Porque se você fizer a mesma coisa, veja bem, o MCU vai continuar passando o carro em termos de hype, sucesso, eles vão continuar passando o carro. Você não vai aparecer na imagem, ninguém vai lembrar das suas produções, porque se você criar um padrão para DC, por mais que seja bom os filmes, as séries, as animações, esse padrão não vai se sustentar. E outra, existe um personagem chamado Batman, ele não funciona no padrão que você acha que ele pode funcionar para padronizar todos os outros heróis, deixar tudo mastigadinho para todo mundo entender, olha, esse filme ele tem a mesma cor que aquele filme, ele tem o mesmo tom que aquele filme, vamos pegar esse personagem super sério e vamos trazer um ar mais cômico para ele, vamos adaptar ele de uma maneira mais palatável para todo mundo. Não é isso que vai acontecer com o DCU. Então, tipo, essas produções todas, o fã da DC vai ter que se acostumar com elas. Eu acho que você fazendo isso desde a primeira produção, que é o Creature Commands, que vai ser diferente do Superman, o Creature Commands talvez tenha uma pegada mais pacificador e o Superman é uma coisa distinta, tá ligado? Os fãs acostumando com isso, eu acho que fica mais fácil. Mas ainda assim, eu tava falando do Lanterna ser uma série corajosa, assim como a série das Amazonas. Mano, você vai fazer uma parada meio novelona das Amazonas. O que o fã esperava? Sei lá, o fã esperaria uma coisa meio, sei lá, meio gladiador, não é? Mas assim, meio, putz, não sei. Mas não, eles estão indo pra um lado, tipo assim, eu acredito que a ideia pra vender pra Warner foi muito fácil, assim, ó, vamos fazer isso aqui que vocês já fizeram e deu certo, só que com esses personagens, vamos fazer aquilo ali que vocês já fizeram e deu certo, só que com outros personagens. Mas ainda assim, o que eu acredito que seja corajoso da parte da DC é que ela tá pegando alguns personagens que são principais, em vez de fazer filme, ela tá jogando pra uma série. Então, série, a gente sabe que não é todo mundo que vai assistir. Por exemplo, não é todo mundo que vai assistir a série dos Lanternas. Ela pode ser muito hypada? Pode. Ela pode fazer muito sucesso? Pode. Ela pode ser um Pinguim de sucesso? Também pode. O Pinguim esses tempos aí tava como série mais assistida nos streamings, não é mesmo? Então, depende de como que vai ser vendida a série, de como que vai ser os primeiros projetos. O DCU, ele tem tudo pra ser muito incrível. Porque as pessoas falam assim, pô, mas se não tem um padrão, como que vai juntar a liga um dia? Essa é a grande graça do DCU. É você ver produções distintas e ficar imaginando como que eles vão se juntar. Entende? Você viu uma série ali super dark, super densa, falando de assassinato ali dos Lanternas. Aí você viu uma série que é uma novela épica da Mulher Maravilha. E aí você vai imaginar quando que eles vão se juntar e como vai ser isso daí, como que vai funcionar. Essa é a grande graça. Isso é uma das coisas que alimentam o hype. E outra, aquilo que eu falei, os personagens não têm um padrão. Se você fizer isso, por exemplo, o Zack Snyder tentou fazer isso e falhou miseravelmente. Ele tentou trazer todo mundo para aquele ar mais adulto dele e deu no que deu, não é mesmo? Então, assim, finalizando o vídeo, eu entendo o que ele tá falando. É tipo a DC nos quadrinhos nos seus melhores momentos. Você pega um produtor, um escritor foda, dá um personagem pra ele e ele faz uma história fechada. Independentemente se vai fazer parte de cronologia, enfim. Quando grandes escritores chegam na DC e têm liberdade criativa e pegam grandes personagens, normalmente eles fazem grandes trabalhos. Vamos ver se o DCU vai ser isso também. Eu tô muito empolgado, eu acho que
existe um potencial absurdo da gente ver a DC brilhando no futuro. O DC Studios é a grande oportunidade, não é mesmo? Acho que todo mundo acredita muito nisso. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você achou do James Gunn falar tudo isso? O que você acha aí do Creature Commands, que eles vão desenvolvendo os personagens, o que eles vão fazendo aí nos episódios, enfim. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.